Meu primeiro convidado de hoje é o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, uma grande referência para o agronegócio brasileiro, um expoente importante, um farol importante para nós aqui no Notícias Agrícolas, também por ser da nossa equipe, não é? Apresenta junto de um time de gigantes o Conexão Campo e Cidade toda segunda-feira. Antônio, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos internautas, telespectadores que nos acompanham nessa manhã. É um prazer aqui estar contigo. Muito obrigada, Antônio. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua agenda. Você é sempre muito solícito. E é, de fato, um momento de uma enxurrada de informações, principalmente vindas do cenário macroeconômico, do cenário financeiro, né, Antônio? Sim, Carla, eu acho que tem coisas que é importante o nosso produtor e todos os operadores do agronegócio terem clareza do que está acontecendo. O mundo, ele está caminhando numa borda de precipício. Eu não estou dizendo aqui que vai cair, tá? E quero deixar bem claro que eu estou torcendo para que não caia. Agora, caminhar perto do precipício, no precipício tem vento, tem instabilidade, a gente tem riscos. E que riscos, e como é que é esse precipício, tá? Do que ele é formado, para nós entendermos. Quando a gente tem uma elevação da taxa de juros em países, em qualquer país, mas nos países desenvolvidos em particular, e mais particular ainda nos Estados Unidos, eu tenho uma drenagem de recursos, de dólares que saem das economias, sobretudo as emergentes, e voltam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão subindo o juro. Diferente do Brasil, que está derrubando o juro, os Estados Unidos ainda está subindo o juro, porque lá a inflação deles está muito resiliente, muito. E por conta dessa resiliência da inflação, que não cede, não cede, não cede, não cede, o Fed tem que elevar cada vez mais as taxas de juros. E além disso, no mercado começou a subir muito um determinado papel que se chama Treasury de 10 anos. Que são o bond, é o papel americano, o título público americano com vencimento em 10 anos. Esse título é o considerado mais seguro do planeta. E ele bateu níveis muito elevados na semana passada. Ele passou de 4,60. E a última vez que isto tinha acontecido tinha sido lá em 2007, antes do Lehman Brothers quebrar. E quando os juros sobem, eu encurto o tapete. E quando eu encurto o tapete, Carla, toda aquela sujeira que ao invés de ter sido faxinada, foi colocada debaixo do tapete, ela começa a aparecer. E os bancos americanos estão cheios de sujeiras debaixo do tapete. Então, os juros começam a subir e o sistema financeiro americano começa a trincar. E isso tem, e aí tem uma questão pedagógica que eu vou abrir um parênteses. Eu sei que a CUT, que as centrais sindicais, que os partidos de esquerda passaram todos os anos 90 e início dos anos 2000 dizendo para você, telespectador, para a sociedade, que juro alto é bom para banco, para banqueiro, para rentista. Isso é besteira. Isso é besteira. Isso é lixo que foi colocado na nossa cabeça, tá? Deixar bem claro. Juro alto não é bom para banco. Se fosse, não teriam quebrado já 7 bancos nos Estados Unidos. E não teria quebrado o Credit Suisse. O Credit Suisse quebrou pela elevação dos juros na Europa. Então, ou seja, uma nova rodada de elevação de taxa de juros que é necessária. Se o Banco Central vai fazer, eu não sei, mas que é necessária lá nos Estados Unidos, pode trazer um problema ainda mais complexo para o sistema financeiro, e isso nos traria uma crise muito grande. Do outro lado do mundo, na segunda maior economia do mundo, a China, ela está com o seu setor imobiliário entrando em colapso. A China, que tem 1/5 mais ou menos do seu PIB atrelado a investimentos em construção civil, sobretudo o setor imobiliário. Então, eles passaram muito tempo crescendo o PIB com obras, faz obra. Só que agora tem cidades inteiras e não tem quem habite. Ou seja, não tem mais o que construir lá. E a China precisa mudar a sua matriz econômica. Só que isso não se faz em 6 meses, isso não se faz em 1 ano, não se faz em 2. E enquanto ela não muda a matriz econômica, as incorporadoras chinesas estão quebrando. E ao quebrar, elas podem puxar o sistema financeiro chinês para o buraco.
Porque os bancos tradicionais, digamos, que estão sob a luz do sol na China, eles não causam problema, porque a exposição é baixa. Agora, os bancos, que eles têm lá um sistema paralelo, que eles chamam de shadow bank, esse sistema paralelo, ninguém sabe ao certo o tamanho da exposição desse sistema financeiro no sistema imobiliário chinês. Mas todo mundo sabe que esse sistema paralelo está conectado com o tradicional. Ou seja, se esse ruir, ele pode puxar o tradicional. Ou seja, eu tenho nos dois polos do planeta riscos muito fortes para o sistema financeiro. Por isso que as bolsas caíram, por isso que o petróleo sobe, por isso que as taxas de câmbio sobem. E isso traz um componente de risco muito alto. E nós sabemos, nós produzimos commodities. E as commodities, elas são, sim, muito sensíveis a este ambiente macroeconômico mais turbulento. Por isso que é importante tomarmos medidas que nos protejam, que nos assegurem. Porque se vai ter uma crise ou não, eu não sei. Agora nós devemos nos preparar. Ou então, Carla, vamos fazer que nem está fazendo o governo brasileiro. Vamos fazer que nem o está fazendo o ministro Fernando Haddad e a ministra a Simone Tebet. Olha aí, eu querendo que a Tereza Cristina seja ministra, mas não desse governo. Agora, quer que volte? Quero que volte, né? Agora até nesse governo seria bom, porque é melhor ela do que o que nós temos, né? Para o Brasil seria melhor. Agora, o fato que o Brasil não está se preparando, Carla, e aí eu encerro essa minha primeira participação, o Brasil não está se preparando. O que economias emergentes precisam fazer quando o mundo está caminhando na beira do abismo? Elas precisam se fortalecer. E esse fortalecimento, ela vem do fiscal. Ou seja, eu preciso começar a cortar gasto imediatamente, eu preciso ter superávit, eu preciso formar gorduras. E eu preciso sinalizar para o mercado que, olha, aqui no Brasil, nós estamos nos preparando para uma eventual crise. E se a crise vier, nós vamos estar o mais preparados possíveis para garantir que todos os nossos compromissos sejam honrados, que fique tudo certo, que nós não tenhamos uma instabilidade muito grande na nossa economia. É isso que país emergente, sério, faz. Mas o que o governo brasileiro está fazendo? Ele está torrando o resultado fiscal brasileiro. Nós estamos com um déficit monumental. O governo já tem um orçamento bem maior para gastar por conta da PEC dos gastos lá da transição, feita na transição de governo, e não estamos cumprindo aqui nem aquele orçamento mais alargado. Com exceção de abril e de janeiro, todos os demais meses do ano, nós arrombamos o resultado orçamentário. E isto fragiliza o Brasil. E o Fernando Haddad, na semana retrasada, falou que o Brasil está preparado, que está tudo tranquilo. Não, não está. Ele está repetindo a história da marolinha do Lula lá na crise de 2008. Então, o governo brasileiro ele não está tomando as medidas corretas. Isto poderá fazer com que o Banco Central, lá em 24, agora eu não acredito, mas em 24, interrompa o seu ciclo de queda de juros, porque olha o que eu estou dizendo, se, condicionalmente, se os Estados Unidos tiver que continuar a elevar juros, se o Brasil não fizer o tema de casa do lado fiscal, nós vamos ter que elevar juros aqui também. E aí acabou a curva descendente de juros por irresponsabilidade fiscal, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, diante desse cenário, o produtor tem que se proteger. Aquele que tem uma expectativa de colher 50 sacos, 60 sacos, 70 sacos para a próxima safra, e tem um contrato que lhe garanta e que precisa de dinheiro no primeiro semestre, no ano que vem, que precisa fazer caixa no primeiro semestre, e ele tem um contrato que lhe garante margem, mesmo que não sejam as melhores do mundo, num momento desses, num cenário desses, eu acho, e depois do que nós vimos no primeiro semestre desse ano, eu acho prudente nós tomarmos algumas medidas defensivas, Carla. Antônio, me preocupa muito quando você traz essa situação de que o governo não está se preparando, não está tomando essas medidas paliativas para pelo menos ou mitigar os efeitos de uma crise que já está instalada ou se prevenir diante de algo que pode se agravar muito justamente porque o mundo está caminhando à beira do precipício. Eu queria entender de ti 3 coisas. Como é que fica a condição,
que sinais nós deveríamos ver ou poderemos ver diante do governo que temos acontecer para essa prevenção começar a ser feita? 2, como esse cenário que você acabou de descrever para nós impacta no consumo no Brasil e no mundo? E 3, como é que fica o custo do dinheiro, principalmente para o produtor rural, num quadro como esse? Bom, vamos lá. Primeiro, o que um governo tem que fazer numa situação dessas? Ele tem que começar, em primeiro lugar, ele tem que ter um plano. Assim, olha, nós estamos preocupados com o que está acontecendo aí fora, está todo mundo se protegendo, nós vamos nos proteger também. E nós vamos ter um plano, e o plano é esse. O que tem que ter num plano desse? Olha, corte de gastos, e esses cortes de gastos suficientes para fazer o superávit primário. Ou seja, olha só, o Brasil ele vai fazer gorduras para que, se precisarmos enfrentar uma crise, nós tenhamos espaço fiscal para depois injetar esse recurso na economia e fazê-la crescer e manter as coisas mais estáveis. Ou seja, eu não posso fazer isto, eu tenho que fazer isto. Se eventualmente eu tiver uma... Então, eu tenho que sinalizar isto para o mercado com clareza, e não é com discursos e com falas otimistas, é com ações que levem a superávit primário. É assim que se faz. Não é com conversa mole, é com ações. Quanto ao custo do dinheiro, quando os treasuries americanos eles estão subindo, eles causam dois efeitos nas economias, tá? O primeiro deles é que nos Estados Unidos as pessoas começam a tomar menos crédito. Tanto é que o crédito despencou no mês passado, já nos Estados Unidos. Despencou. Desde a pandemia, desde maio, desde abril do ano da pandemia de 2020, nós não tínhamos uma queda nos empréstimos dos Estados Unidos. Aconteceu no mês passado, está acontecendo nesse, por conta dessa elevação dos títulos americanos. Então, o crédito, ele diminui. As pessoas tomam menos crédito porque o dinheiro fica mais caro no mundo. No mundo. Vou chegar no Brasil, mas primeiro vamos analisar lá para entender como é que isso está conectado com a nossa realidade. Segundo ponto, quando eu tenho uma elevação de juros dessa magnitude, uma expectativa, porque eu estou com os treasuries mais caros, as parcelas que foram pós-fixadas, elas aumentam. E aí a inadimplência aumenta. Aí o risco de crédito aumenta. Só que esse risco de crédito ele contamina o planeta inteiro. Fica todo o mundo com um risco de crédito muito elevado. Então, nós começamos a ter uma escassez de crédito em escala global. Isso é um segundo efeito desta medida. Aqui no Brasil, se nós estamos reduzindo a taxa Selic. Só que no momento que está subindo os juros, está subindo o risco lá fora, o mercado ele dá uma descolada da Selic. Ou seja, ele faz, porque quando o Copom decide baixar ou subir os juros, a integralidade daquela decisão leva mais ou menos 9 meses para ser absolutamente integralizada na economia, de 9 a 12. Isso é o normal, tá? No momento que eu estou baixando o Selic aqui e está subindo o juro nos Estados Unidos, está subindo o juro na Europa, pode ser que esse espaço fique maior, ou seja, o efeito da redução do juro seja menor. Aí então nós vemos a Selic cair, mas eu vou lá no meu agente financeiro de preferência para tomar um crédito e eu noto que não caiu. E não caiu nada. E passou 9 meses, e passou 12 meses, não caiu nada. Ou caiu muito menos do que caiu a Selic. E aí o dinheiro fica mais caro para nós também, porque não é só a decisão do Copom. Existe uma questão de risco sistêmico que não é só Brasil, é no mundo, e nós não somos uma ilha, nós estamos conectados com o que acontece lá fora. Então, um sinal disso, uma consequência dessa, pode ser com que o risco de crédito aumente no mundo e nós tenhamos uma escassez um pouco maior. E aí eu estou falando do juro livre, né? Porque o juro do Plano Safra nem se fala, né? Isso é tudo travado toda hora. Agora, o juro livre, que é o que abastece o produtor num momento como esse, seja o livre vindo do banco diretamente, seja via mercado de capitais, ele fica mais escasso e mesmo com o Selic caindo, ele pode não absorver toda a queda e não ser repassada por conta do risco sistêmico. Eu te perguntei essa condição justamente do custo do dinheiro, porque é uma das demandas que a gente mais recebe aqui no Notícias Agrícolas, o entendimento de como fica o crédito rural num cenário de completa incerteza para o produtor. Talvez não de tanta incerteza, mas de muita insegurança, muita angústia. Faz sentido para você
essa preocupação crescente do produtor diante desse tema num cenário como esse? O produtor não é bobo, cara. O produtor é qualquer coisa, menos bobo. Ele Exato. pode não ter o refinamento para poder explicar o porquê que ele está percebendo certa coisa. Ele está percebendo, ele é atento, ele sabe o que está acontecendo na sua economia e reage a esses estímulos que a economia dá, sejam eles positivos ou negativos. E tem outro ponto que eu não falei, muito importante, já me esquecendo, taxa de câmbio. No momento que eu tenho uma perspectiva, quando aumento os juros lá fora, eu tenho uma migração de dólares dos países emergentes para os países, para os Estados Unidos em particular. Se eu estou com o meu fiscal frágil, esse fluxo cambial ele é maior do que deveria ou que poderia. Nós estamos todas as semanas, há mais de mês, saindo dinheiro daqui de dentro. Por isso que a taxa de câmbio, ela saiu dos 4,80 que estava e já bateu lá os 5,20 e hoje está numa nova banda. Hoje está numa nova. Ah, mas caiu bastante ontem. Sim, caiu bastante ontem, porque 2 membros do Fed lá trouxeram falas que tranquilizaram o mercado, a China anunciou um plano de injetar dinheiro na economia, e tudo isso trouxe um sentimento de alívio. Só que essas coisas elas costumam ser temporárias, duram um dia, 2, 3, depois volta a incerteza, as preocupações e voltam às altas. Então a tendência central da taxa de câmbio, num cenário de evasão de divisas, ele é de se manter elevado ou, dependendo do agravamento da crise, se nós cairmos no abismo, que é o que eu não espero, acho que não vai acontecer, mas nós temos que nos preparar para o pior cenário e não para o melhor. Se eventualmente acontecer, a gente pode ter uma elevação da taxa de câmbio muito significativa. E logo, logo, Carlos, nós estamos comprando insumo para safrinha. E isso encarece o nosso custo de produção, que já está elevado. Porque mesmo com as quedas que nós tivemos, não foram todos os insumos que caíram. O custo fixo, por exemplo, não caiu o custo variável, mas o fixo não caiu, e mesmo assim ele não voltou para os padrões pré-pandemia, todo o custo de produção. Alguns produtos sim, outros não. Na média, estamos ainda acima. E num cenário de uma rodada mais contundente de custos, de conflitos na economia, e eu nem estou falando das guerras, né? Que pode ainda piorar o cenário. Mas numa eventual crise financeira mais severa, e eu acho que 2008 não vai acontecer assim, ó, nem no meu pior pesadelo, tá? Isso aí o risco tem, mas é bem baixo, é 5%, 10% no máximo. Agora, ter uma crise um pouco mais severa é algo que, mais severo do que nós temos agora, é algo palpável, algo possível. E num cenário desses, é natural que haja uma elevação ainda maior da taxa de câmbio, o que pode trazer uma elevação adicional nos nossos custos de produção. Uma elevação nos nossos custos e uma pressão sobre as commodities, Antônio? Sim, só que as commodities, tem muita gente que acha que as commodities, o dólar ele é um hedge natural. Não é hedge natural coisa nenhuma. A soja ela tem sua própria oferta e demanda. O dólar pode estar explodindo para cima. Se eu tiver excesso de oferta, vai cair em dólar e aí eu não consigo capturar toda a elevação da taxa de câmbio porque ela está caindo em dólar. Mas agora, se ficar estável os fundamentos e variar só o câmbio, eu até concordo, mas o problema é que o mundo ele não funciona desse jeito, né? E aí eu tenho outra questão. O milho, ele não tem a sensibilidade ao câmbio que tem a soja. Ele é sensível ao câmbio, mas ele é menos sensível, ele é menos elástico à variação cambial do que a soja. E aí eu venho para a cana, eu venho para o café, eu venho para o arroz, ou seja, eu venho para o boi. Nem toda a produção brasileira é soja. Então, uma variação na taxa. Antônio, a gente perdeu Desculpa. Agora sim. O finalzinho a gente não conseguiu acompanhar. Eu dizia que a elevação, a variação na taxa de câmbio, seja para cima ou seja para baixo, certamente impacta os insumos e potencialmente impacta as commodities. Depende da commodity. Depende do que os próprios fundamentos da commodity vai fazendo. Então, por exemplo,
Tem produtos que são mais elásticos ao câmbio, como a soja, e tem produtos que são menos elásticos. E a safra brasileira não é feita só de soja. Não só o câmbio, mas as notícias que partem do macro cenário de uma forma geral também, né, Antônio? Não tenha dúvida. A economia, Carla, ela é extremamente importante para o que acontece com o agronegócio. Eu sei que a gente dá mais atenção, até por prazer, né? O que as pessoas mais gostam, de olhar lá para a semente, para o defensivo, para a nova máquina, para aquelas coisas todas. Eu sei que esse é o grande prazer do produtor rural. Não tenho dúvida e nem intenção que isso mude. Agora, o cenário econômico, ele é cada vez mais importante, porque nós somos uma potência global de produção. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do planeta. Nós somos o maior produtor, o maior exportador, o maior produtor e exportador de soja. Não somos o maior produtor de milho, mas somos o maior exportador de milho. Nós temos a liderança de produção e exportação de uma enorme gama de produtos. Ou seja, o que acontece na economia impacta na vida do produtor rural. O que acontece na macroeconomia global impacta nos resultados dos produtores. Então, nós temos que olhar para baixo, né, para aqueles 20 centímetros, 30 centímetros de solo, que é da onde nasce a nossa safra, mas nós temos que olhar para fora também, porque, enfim, impacta os nossos negócios, mas a gente está aqui, não só eu, mas tantas outras pessoas que passam aqui pelo Notícias Agrícolas, estão aqui para tentar ajudar os produtores a tomar as melhores decisões possíveis com as informações que temos. Exatamente. Antônio, quero muito te agradecer pela tua companhia na manhã dessa quarta-feira. Com certeza enriqueceu muito mais o Bom Dia Agronegócio. Sempre bom ter você com a gente, a sua lucidez e o seu compartilhamento de informações. Então, meu amigo, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Portas sempre abertas aqui no Bom Dia. Volte quando quiser. Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer estar aqui no Bom Dia e estar aqui com essa grande audiência do programa. Sempre bom estar aqui com o Bom Dia Agronegócio, com você, com toda a equipe e com todas as pessoas que nos assistem. Um excelente dia a todos. Bom dia para você, bom trabalho por aí, meu amigo. Até mais. Obrigado.